Você já perdeu a sua paciência hoje? É daquelas pessoas que o dia mal começou e já está adoçando o café com Rivotril? Bom dia. Bom dia para quem? Ao acessar sua rede social, vem uma publicação que, sem dúvida nenhuma, é verdadeira e todos precisam saber. Compartilhar? Claro, com certeza. Imediatamente, os comentários agressivos começam. E a resposta, é óbvio, não pode deixar de ser orgulhosamente ofensiva. A realidade real e a virtual estão entrelaçadas e trazem muitos desafios, com todos tendo que dividir seu tumultuado tempo entre a família, o trabalho, golpes da internet, a fofoca do vizinho sobre a fake news do momento, enquanto os boletos, verdadeiros ou falsos, esses não param de chegar. E o brasiliense? Como esse novo normal da humanidade tem afetado os relacionamentos e a saúde mental de quem trabalha e mora aqui no DF. Estresse, burnout, ansiedade, fobia social, TDAH. Mas calma aí, vamos conversar, tudo bem? Como foi o seu dia, a sua semana? Para você que não me conhece, meu nome é Fábio William. Sou jornalista e também psicólogo clínico, sou psicoterapeuta de adultos e casais, especialista em gestalt terapia e hipnose clínica e atendo em consultório há mais de 12 anos. E o nosso objetivo aqui é ajudar você a entender como a mente funciona e como viver mais leve. Nesse novo programa, vamos falar sobre a saúde mental do brasiliense. O que mais vem afetando o nosso dia a dia? Pressão no trabalho, na escola, necessidade de ostentar sucesso, beleza, status para os outros nas redes sociais. Pois é, você sabia que o DF é a capital com maior percentual de afastamentos do trabalho por causa de transtornos mentais? Em 2024, foram registrados 14.049 casos, sendo 5.380 motivados por transtorno de ansiedade e 3.354 por depressão. Em números absolutos, ficamos em 8º lugar no ranking nacional, mas quando analisamos proporcionalmente ao número de habitantes, a capital federal, veja só, vai para o triste primeiro lugar. Também registramos aumento de internação psiquiátrica nos últimos anos e números cada vez maiores de ansiedade e depressão infanto-juvenis. O que pode estar causando tudo isso? Quais caminhos podemos seguir e quais devemos evitar para não adoecermos? Esse é o objetivo deste programa. Ajudar você a encontrar essas respostas com base nos mais recentes estudos e com a ajuda dos mais qualificados profissionais da área de saúde mental. Então, por favor, sente-se, acomode-se. Vamos começar nossa primeira sessão tratando do transtorno de ansiedade. Pode ir que sou eu agora. Oi, Vini. Ai, desculpa, eu achei que era eu agora. Não é sua vez ainda. Ai, depois. Já. Eu achava que era... Tá. É ou não é? Totalmente sem noção. Eu achava que era agora. É que eu tô ansioso. Daqui a pouquinho, tá, Vini? Então eu volto depois. Calma, já você entra. Entendi. Tá bom? Até Depois, já, obrigado. Tá, desculpa. Bom, do Calma Aí de hoje, vamos falar justamente destas sensações que chamamos de sintomas de ansiedade e que interferem e muito na vida de muitos brasilienses. Veja. O transtorno generalizado de ansiedade, ele é composto de intensidade, duração prolongada de sintomas e prejuízo. Então, um evento ansioso por si só, ele não significa que a pessoa tenha transtorno de ansiedade. O que a gente precisa pensar? Que os sintomas de ansiedade são sintomas comuns, que todo dia você sente. Você sente ansiedade porque você vai pegar um ônibus, porque você tem uma tarefa para cumprir, porque você tem uma agenda, porque as coisas acontecem. A ansiedade, inclusive, ela é funcional, ela te ajuda a caminhar. Para que seja caracterizado um transtorno generalizado de ansiedade, você tem que estar em eventos ansiosos por mais de 3 meses. Vou dar um exemplo. Se você está perto de fazer uma prova de concurso, e aí nesse mês que antecede a data da prova, você ficou muito ansioso. Você tem transtorno generalizado de ansiedade? Não. Você tem um evento estressor que culminou em comportamentos, em sensações de ansiedade.
Agora, passou a época da prova do concurso, você continua com alteração do seu padrão de sono, taquicardia, sudorese, boca seca, você fica angustiado por nada, você não consegue dormir. De repente, no meio do dia, sem nenhum motivo, você começa a ficar acelerado e isso já está durando há mais de 3 meses. Sim, você pode ter um transtorno generalizado de ansiedade. É importante salientar que todas as idades podem sofrer de transtorno ansioso, todas, incluindo crianças. Eu sou psiquiatra da infância e atendo algumas crianças. O mais comum é a pessoa motivada a buscar tratamento, é quem está trabalhando, é aquele adulto produtivo, assim, é quem mais procura a gente. Mas, particularmente na criança e no adolescente, os transtornos de ansiedade acabam trazendo, né, situações muito específicas por conta da faixa etária. Criança e adolescente, eles não têm muito uma consciência do sofrimento e muitas vezes eles não conseguem traduzir o sofrimento em palavras para poder explicar. A criança geralmente relata dores, dor de barriga, dor de cabeça, né, ou um desânimo, uma prostração, sintomas mais inespecíficos. Já os adultos, por terem uma capacidade um pouco maior de traduzir o seu sofrimento em palavras, trazem situações mais relatadas. Criança tem muita questão de desempenho, né, de escolar, com seus pares, né, ansiedade social é muito comum na infância e adolescência. O adolescente, um dos principais estressores, é muito receio de rejeição, ele está se colocando no mundo. Hoje em dia, com as redes sociais, tudo isso fica amplificado nessa comparação. Então, o adolescente, o foco geralmente é mais esse. O adulto jovem, as demandas da vida, né? E no idoso a gente tem muitas questões de perdas, né, dos valores, do valor que ele construiu na vida, dele se adaptar a algumas limitações. Então, assim, a gente vai mudando os estressores também, né, de acordo com os desafios, né, de cada fase. Porque situações caóticas todas as pessoas vão passar. Em menor ou maior proporção você vai passar por dificuldade na sua vida. A Xuxa mentiu, a vida não é doce, doce feito mel, e nem tudo que quiser, se quiser, será. Isso é uma mentira. Vida real. Dons e talentos são separados. Você não tem tudo. Você não vai ter tudo. E se você ainda não foi frustrado, eu quero te afirmar que você será. Independente da sua idade, você vai receber uma dose de frustração. E você vai ter que aprender a responder a essa frustração. E aí a gente tem uma característica aqui em Brasília, que é uma característica peculiar, né, da capital do Brasil e da forma como Brasília se formatou. Por que as pessoas vêm para Brasília? As pessoas vêm para Brasília para performar. As pessoas vêm para Brasília para estudar e trabalhar. Se você perguntar para qualquer pessoa que veio morar em Brasília, que é de um outro estado, de um outro país, elas vieram para cá para fazer performance, para trabalhar e estudar. Esse é o modelo da capital do Brasil. Brasília tem sim um grande adoecimento psíquico em relação a essa necessidade de passar em concurso público, em ter uma estabilidade, de ter um posicionamento social, né? E isso realmente é uma fonte de estresse, de cansaço, de adoecimento. A gente tem uma fase de adaptação à Brasília de quem vem de fora, que é bem interessante, porque todos se queixam muito de uma dificuldade de interação social, sabe, como no estado de origem. Geralmente o estado de origem é mais acolhedor e eles estão deixando as famílias. É uma população também, de certo modo, um pouco mais esclarecida quanto às necessidades de buscar ajuda. Nós moramos em edifícios que a gente não conhece o vizinho. Nós estamos numa academia que a gente não olha para o lado, onde está todo mundo com fone de ouvido e não quer conversar. A gente tem um modelo de isolamento social enorme. Você anda em Brasília final de semana, você não vê gente na rua. Inclusive, dia de domingo no SAMU, quando eu estou de plantão, eu falo que ou vai ser um plantão muito tranquilo ou é um plantão com ocorrências graves. Por quê? Porque é um dia que as pessoas estão mais sozinhas. Isolamento social é uma característica lá do episódio depressivo, ok? E a gente precisa de gente. Nós somos a única espécie da Terra que imediatamente, ao nascermos, vamos precisar de uma outra pessoa. E o que Brasília faz? Isola as pessoas socialmente. Então tem muita queixa de adaptação, estranhamento. Eu até brinco com eles assim, aí já passou o primeiro ano de susto e tudo, né? Mas depois eles vão encontrando outras qualidades, que a gente tem muita qualidade de vida em Brasília, né? De trânsito, segurança, enfim. E começa a fazer os vínculos, mas geralmente no ambiente de trabalho. Eu vejo que falta muito para o brasiliense outros vínculos que ajudariam eles nos transtornos ansiosos, por exemplo. Porque se eu
todo o meu vínculo é relacionado ao trabalho, se eu estou numa fase complicada, aquilo generaliza a minha vida. Eu não tenho um outro grupo artístico, outro grupo de conversa, outro grupo de hobby, né? Para eu poder diversificar e conseguir me apoiar nesse grupo, né? Mas é interessante que quando entram numa fase, por exemplo, que é muito comum concurso público, né? Outro, eles entram, focam nisso e perdem um pouco esse contato com os colegas da infância e tudo, foca no concurso e entra no circuito de concurso, conquistar outro concurso, dos colegas do trabalho, né? Eles também, muitos, esquecem de alimentar esses vínculos que são tão importantes na vida da gente. Então, como é que você se vê aqui em Brasília? Será que você se vê como uma pessoa efetiva, que contribui para a sociedade, como uma pessoa que está em crescimento? Como é que você se vê? Como é que você se relaciona com as pessoas? Será que as suas rodas são sempre rodas de interesse? Você sempre está atrás de um network ou de um contatinho? E quais são as suas expectativas de futuro? Isso tudo vai influenciar na sua saúde mental e no seu adoecimento. Então... A vida é feita de escolhas. A gente sabe disso. E para fazer escolhas precisamos de liberdade. O detalhe é que não existe liberdade sem autoconhecimento. Precisamos ter certeza de que quem está escolhendo somos nós, e não os nossos sintomas. Vamos conhecer agora o caso de 2 brasilienses, o César e o Joaquim, que enfrentaram o TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Olha, eu sempre tive uma vida muito agitada, né? Sou publicitário de formação de atuação, tive empresa, então eu sempre muito agitado. Tenho 2 filhos pequenos, meu segundo filho nasceu no meio da pandemia, então a gente sempre teve uma vida bem agitada. Isso fez com que demorasse um pouco a perceber que eu tinha sintomas, que eu estava tão diferente assim. Porque ter uma insônia de vez em quando, demorar para dormir, assistir um seriado, procrastinar, ficar distraído, era meu normal. Mas só que tudo isso estava muito. Eu estava tendo noites inteiras de insônia, eu estava vendo muito seriado, bebendo mais do que o normal. Então esses distrativos, essa falta de conexão com uma coisa só, esse excesso de conexão e não estar conectado em nada ao mesmo tempo, foi ficando muito grande. Mais ou menos uns 6 anos atrás, eu comecei a ficar muito mal. Eu não sabia o que era. Respostas que eu buscava que eu não conseguia encontrar para coisas simples, nada demais, mas que me atordoavam, ao ponto de eu não conseguir dormir, de influenciar na minha vida do dia a dia, com minha mulher, com meus relacionamentos do dia a dia, né? Eu estava com muita pressão no peito, muita mesmo, me sentindo sempre pressionado, com uma respiração difícil, mas eu sempre achava que é estresse, é burnout, é uma fase, vai passar, não precisa procurar ajuda. Quando eu tive realmente meu ataque de pânico, eu falei, não, isso aqui não está correto, eu preciso procurar um tratamento adequado mesmo. Eu gosto de nadar, por exemplo, eu sou uma pessoa do esporte, gosto de esporte, eu nado, faço kitesurf, eu corro, ando de bike, enfim. E a natação é uma coisa que eu fazia sempre. E de repente começou a me atordoar, eu não conseguia nadar. Eu ia para a piscina, eu vou morrer, não vou conseguir respirar, negócio horrível. Até que um dia eu saí da piscina e fui direto para o médico. Fui no médico, num atendimento de urgência, e a pessoa tratou como se fosse um problema de coração. Eu sabia que não era problema de coração. Aí passou alguns remédios para o coração e tal. Eu fui para casa com aquilo, sabia que não ia resolver. E aquilo, cada vez mais ao não resolver, era mais angústia, né? Quando eu decidi procurar o tratamento, a primeira consulta não foi fácil. Você falar para alguém que você está passando por esse problema, porque você se sente, digamos, fracassado. Porque você está passando por aquilo, sabe? Ainda é um peso muito grande. Mas depois das primeiras consultas, que eu fui entendendo que aquilo fazia parte de um processo de melhorar e de ficar bem, eu fui ficando mais tranquilo. Por exemplo, eu sei que se eu quebrar uma perna, eu sei que existe um cara que cuida da perna, mas eu não sabia que existia um cara... Quer dizer, teoricamente, eu sabia que existia um cara, uma área da medicina que cuida disso. Mas nunca foi um negócio próximo de mim. Até o dia que eu encontrei esse cara e disse, realmente isso existe. Eu costumo dizer o seguinte, que cheguei a um ponto de que porque a dor é física. Não é uma dor física. É um negócio muito louco. Que era tanta dor, mas tanta dor, que eu ficava pensando, gente, se eu pudesse dar um braço para essa dor passar, eu daria. Os homens têm muita dificuldade de buscar ajuda. E quando eles buscam ajuda, é porque realmente eles já estão muito adoecidos, né? Eu atendi vários homens aqui que eles nem tinham entendido direito tudo o que estava acontecendo com eles. Eles só vão para bebida, né? Aí vai tendo problema nos relacionamentos. Aí quando chega nesses lugares, é que eles vão buscar ajuda. E quando eles conseguem abraçar o processo terapêutico, também é muito bom, muito bacana quando eles conseguem fazer essa transformação na vida. E entender que eles não têm que ser fortes o tempo inteiro. Meu sentimento é que os homens ainda procuram o caminho errado para lidar com isso. Eles procuram jogar um futebol, ir beber no bar,
assistir um seriado, eles não procuram ficar bem, eles procuram passar por isso o mais rápido possível sem olhar para isso. E o meu sentimento é que quando você não olha para o monstro, ele cresce. Então, se você está sentindo que aquilo está começando a ser repetitivo, cada vez você está mais estressado, mais nervoso, isso não está normal. E uma coisa de Brasília que, para mim, foi muito prejudicial aqui é o concursado público, que acaba que tem uma vida mais estável, ele tem salário garantido, aposentadoria garantida, então ele não tem uma série de preocupações financeiras que eu tenho enquanto empresário ou profissional liberal. Então você chega numa certa idade querendo, poxa, eu já devia estar num outro padrão, eu já devia estar num outro patamar. E quando você não está, você se sente mal, você se sente culpado, você se sente insuficiente e isso amplia você ter uma crise ou um episódio de ansiedade. A maior pressão que os homens sofrem é ainda a de ser os provedores, né, da casa, né, e isso é muito difícil para os homens, né, quando eles não conseguem alcançar esse lugar. Olha, quando a gente vai tratar a crise de ansiedade com ansiedade, e isso é um problema, porque a gente está acostumado a tomar antibiótico, e aí você toma, em 2, 3 dias você está melhor. Só que o remédio psiquiátrico não funciona dessa maneira, você precisa tomar ele durante um tempo até ele fazer efeito. Então você começa a tomar e começa a colocar uma lupa em cima de você mesmo. Será que está fazendo efeito? Será que está fazendo efeito? Será que é isso? Será que não está? E aí você fica tão nervoso no começo que isso pode atrapalhar o tratamento. E aí quando eu fui conversando com meus amigos que já tiveram crise de ansiedade, fui conversando com a minha mãe, que ela já é psicóloga, então assim, a gente foi conversando, eu fui vendo que aquilo era normal, que era parte do processo e que não ia ser tão rápido quanto eu gostaria. Cara, procure ajuda, procure um psiquiatra, procure um psicólogo. Sair sozinho dessa situação é muito difícil. Eu não sei se é impossível. Para mim, não foi possível. A cada vez que eu tentava sair, a gente tenta sair o tempo todo, né? Mas a cada esforço que a gente faz para sair e não consegue, é frustrante. Parece que a dor aumenta mais, né? Então, procurem ajuda. Se observa, se você está muito diferente do que você normalmente está, isso pode ser um sinal claro que não está legal. Não é só um burnout, não é só um estresse. A gente tem que deixar esses clichês um pouquinho de lado para se analisar e procurar um médico de verdade, um psiquiatra. E se você tem vergonha ainda de passar por isso, faz em silêncio. Não precisa contar pra ninguém. Pra mim ajudou a contar. Mas se você tem vergonha, faz em silêncio. Ninguém precisa saber que você está passando por isso. Mas não deixa de se tratar por vergonha. Esconde o remédio em casa, sabe? Vai na terapia e não fala pra ninguém. Mas não deixa de fazer isso, porque você está prejudicando você, seu ambiente familiar, sua família, seu trabalho, porque você está diferente. E hoje eu estou nesse momento, não tenho sofrimento, já tem tempo, não é de hoje, já tem algum tempo. Logicamente que toda vez que junto com o meu médico a gente tenta fazer um protocolo qualquer de tirar o remédio, eu tenho tido problema, eu não consigo sair do remédio ainda, né? Não tem sido possível. Mas como essa coisa não me incomoda, né? Tomar esse remédio não é uma coisa que não me incomoda, eu estou levando a vida tomando esse remedinho e as bolinhas mágicas. Eu me sinto muito melhor fazendo o tratamento porque eu estou me cuidando e eu preciso me cuidar. Eu tenho 2 filhos para criar, eu tenho um casamento para seguir e me dá muita tranquilidade saber que eu não estou piorando e que eu posso vir amanhã depois a faltar, né? E não só faltar de morrer, mas faltar de não estar mais, com a minha família e não estar conectado com eles. Isso foi uma coisa que eu passei. Então hoje eu me sinto reconectado com os meus filhos, reconectado com a minha esposa, com o meu trabalho. Voltei a ter planos, voltei a ter a vontade de crescer que estava apagada em mim. Então eu me sinto bem melhor fazendo o tratamento, eu não tenho a menor dúvida que foi a escolha certa. Certíssima. E para que o César e o Joaquim conseguissem interromper essa escalada da ansiedade, eles precisaram lançar a mão de 2 grandes qualidades: coragem e humildade. Coragem para enfrentar os próprios fantasmas. E lembrando que coragem não é ausência de medo. Ausência de medo muitas vezes é ignorância ou inocência. Por exemplo, uma criança coloca a mão no escorpião não é porque ela tem coragem, mas sim porque ela ignora o perigo. Coragem é fazer o que precisa ser feito, mesmo tendo medo. E eles precisaram também ter humildade. Humildade para procurar ajuda. Porque ninguém é tão autossuficiente que nunca precise de apoio. No próximo bloco, vamos conhecer o nosso Doutor Loucura, que saiu perguntando pelos 4 cantos do nosso quadradinho o que tem deixado o brasiliense ansioso. Vamos saber também como está a saúde mental das mulheres e das nossas crianças e adolescentes. A gente volta já. Bem-vindo de volta à nossa sessão.
De médico e louco, todo mundo tem um pouco. Você certamente já ouviu esse ditado, famosíssimo. Falando nisso, vamos chamar o nosso Doutor Loucura. Ele foi às ruas para saber o que tem deixado os brasilienses ansiosos. Fábio, é isso aí. Eu tô aqui perambulando pelas ruas do DF para descobrir. Será que o brasiliense é uma galera tranquila ou é uma galera ansiosa? Calma aí, que a gente descobre é agora. Fechou, né? Top isso, então vambora. Você é uma pessoa tranquila ou você é ansiosa? Sou uma pessoa ansiosa. Sempre somos, pô. Sempre na agonia. O que te deixa ansiosa? O que faz você perder o sono? Cara, acho que a rotina, o medo de dar certo ou não dar certo a rotina, a questão de prova, de faculdade, de trabalho. Você é uma pessoa tranquila ou é uma pessoa ansiosa? Sou bem tranquila. Tranquila, cabeça fria. Não muito, mas tem alguns momentos que a gente fica, né? Qual a situação que te deixa ansiosa? Quando eu estou aguardando uma resposta de alguma coisa, me deixa muito ansiosa. Porque às vezes a pessoa diz, não, eu estava ocupada. Sim, mas está com o celular na mão, às vezes não responde. Como é que não viu a mensagem? Aí... Gente, responde a mensagem pra gente não ficar ansioso, né? Exatamente, porque aí dá vontade de tá comendo, e a pessoa vai engordar. Aí o negócio desanda. E quanto às mulheres? A doutora Cleusa Barbieri, psicóloga, vai contar pra gente o que mais tem afetado a saúde mental das brasilienses. Olha, eu acho que existe um exagero, né? Que tudo que é exagerado é adoecido, principalmente com a aparência, principalmente com as questões físicas, né? Eu tenho muitas mulheres que eu atendo aqui com sofrimento psíquico muito intenso, que já fizeram muitas cirurgias plásticas, que buscam a felicidade através da aparência. Quando você começa a buscar tudo isso e você vê que você não é feliz, você deprime, você fica com crises de ansiedade, crises de pânico, e isso faz um adoecimento emocional gigantesco. E uma coisa que a gente não sabe e não é falado é que os adoecimentos emocionais, eles causam doenças no nosso corpo. Doenças de coluna, de cólicas exageradas, de estômago, de enxaqueca, de pressão alta. Então nós temos uma potencialidade muito grande nas doenças em função das emoções. Quando as mulheres percebem que por mais que elas façam tudo isso, ainda elas não são felizes, imagina, elas vão no fundo do poço. Então existe sim uma busca pelo externo para ficar bem internamente. E isso é uma falácia, isso não tem como a gente ficar bem com o que tem de fora. A gente fica bem do que tem dentro para fora, né? Eu vejo que as mulheres elas têm uma carga de trabalho que é muito grande. Tanto dentro de casa quanto fora, né? Antigamente a mulher não trabalhava tanto fora de casa, cuidava mais da família. E hoje em dia, além de cuidar da família, ela trabalha fora. O transtorno de ansiedade generalizada é algo que precisa de muita atenção. E veja só, se fizermos uma enquete no mundo inteiro perguntando o que as pessoas mais querem, algumas dirão que querem ser ricas, outras bonitas, outras jovens. Mas no fundo, se aprofundarmos a resposta, o que todo mundo quer mesmo é ser amado. A pessoa quer ser rica para ser amada, quer ser famosa para ser amada, quer ser poderosa para ser amada. Mas ninguém consegue ser amado ou perceber esse amor do outro se não amar primeiro a si mesmo. E muitas vezes isso é um aprendizado. Além de homens e mulheres, nossas crianças e adolescentes estão diante de novos desafios. Como a família, a escola e a sociedade estão lidando com isso? Tem muito estudo com adolescente, mostra uma piora da saúde mental, uma piora dos transtornos ansiosos. A gente tem essa ilusão que a gente está se relacionando na rede social, mas é um relacionamento, né, superficial, por comparação, que muita gente aqui sente-se péssimo em rede social e nem percebe, né? Porque tá todo mundo ali mostrando o melhor lado, é um lado muito superficial mesmo, né? É complicado esse tipo de comparação e o impacto disso a gente está colhendo agora. Quando eu atendo adolescentes, eu atendo a família. Eu não atendo adolescentes sem o contato com a família aqui, a presença da família aqui. Então eu trago pai, mãe, adolescente, irmão, para que o contexto mude
em casa. O adolescente sozinho não tem força para mudar. Ele precisa da ajuda dos adultos. Então o que falta é amor, é tempo, é conexão de verdade. Hoje os pais também estão muito ligados no celular. Se educa com o celular na mão. Como assim? Com televisão ligada o tempo inteiro, né? Com filme, vendo série. Cadê o tempo para a família? Eu tenho um número gigantesco de adolescentes adoecidos e o grande motivador disso é a tecnologia. O excesso da tecnologia. A tecnologia não é ruim, ela é maravilhosa. A questão é o uso inadequado da tecnologia que faz o adoecimento. Então eu tenho muitos adolescentes aqui, eles têm conflito com o corpo, eles têm conflitos relacionais. Nós nunca vivemos uma época em que o adolescente ataca o adolescente do jeito que está hoje. Antigamente nós tínhamos grupos de adolescentes, tinham intrigas entre si, né? Eles disputavam poder entre si. Eram grupos de adolescentes. Hoje não tem mais isso. Hoje é cada um por si. Então eles não têm mais aquela questão grupal onde eles possam se referenciar. E eles vão buscar isso onde? Nos influencers, na mídia, e informações que não são verdadeiras. A gente não tem ideia do quanto que causam, né, os pixels de uma tela, o quanto que isso interfere no sistema nervoso central, que faz alterações na produção de neurotransmissores, de hormônios. As crianças não conseguem mais dormir. E sem dormir, sem um cérebro que dorme de verdade, você vai adoecer, com certeza. E tem mais uma coisa muito grave. Os adolescentes não fazem exercício físico. Grande parte deles ficam sentados o dia inteiro na frente da tela. A família tem que estar atenta. Choro, eles choram bastante. Muitos deles aqui relatam que ninguém vê que eles estão chorando, que eles estão sozinhos, né? Eles têm muita dificuldade de aprendizagem, de atenção, eles estão muito angustiados, eles têm muitos conflitos com o corpo, eles mentem muito, né? Então tudo isso faz com que eles se sintam muito mal, porque eles sabem que está errado. Intuitivamente eles sabem que aquilo não está certo. Então quando eles conseguem pedir ajuda, os pais trazem eles para terapia. As escolas particulares, os meninos vêm aqui reclamando que ficam sem o celular, né? Que eles têm que desligar. Muitos deles ainda burlam, né? Mas as escolas, elas estão atentas, elas estão vigilantes. Eu acho que elas estão com essa intenção, com essa vontade realmente de captar novamente a atenção dos alunos, né? Como é que está sendo ficar sem celular na escola? Tem hora que às vezes ajuda a gente a prestar atenção um pouco mais na aula, mas tem hora que também prejudica a gente, certo? Porque às vezes a professora tem que dar uma aula pra gente, às vezes não tem o papel ali e tal, a gente tem que ficar copiando o quadro, às vezes o celular poderia ajudar, né? Nunca usei muito celular na escola, sabe? Mas tem muito amigo meu que fica meio ansioso, assim, por conta de não estar com o celular, porque a gente tá muito acostumado, né? Ver a notificação, puxa, né? WhatsApp, Instagram, tudo, é muita coisa acontecendo, então quando você fica sem celular, você fica meio... Pra você acha que valeu a pena tirar? O que você achou? Depende, é porque às vezes eu usava o celular na aula pra, tipo, pesquisar alguma coisa que, o professor não sabia, alguma coisa. Aí eu pesquisava. Agora não dá mais, mas pelo menos não fica todo mundo só no celular no lanche. Agora a gente brinca. Interage todo mundo. Todo mundo agora interage mais. A permissividade exagerada do celular, do tablet, tira a atenção. E aí você cobra que eles sejam maduros, cobram que eles mesmos tenham essas responsabilidades. E eles não têm um cérebro apto a isso. Quem faz esse papel são os adultos. E a família precisa ter consciência do seu papel. Ouço muitos pais e mães dizerem aqui no meu consultório: eu sou amigo do meu filho, amiga da minha filha. Está errado. Não tem que ser amigo ou amiga, tem que ser pai e mãe dos filhos. Amigo não tem responsabilidade de educar, de corrigir, de impor limites. Pai e mãe têm. Criança sem limite será um adulto inseguro, porque não saberá agir no mundo. Precisamos cuidar de nós mesmos e de nossos adolescentes. Em Brasília, temos uma rede de atendimento que envolve diversos órgãos e entidades públicas e privadas. Você sabia, por exemplo, que o SAMU atende também a casos de emergência envolvendo saúde mental e que o Distrito Federal foi pioneiro nessa inclusão? No próximo bloco, vamos mostrar como é essa organização e conhecer uma ONG que também é pioneira nesse assunto e acolhe muita gente que busca amparo psicossocial. Aguarde só mais um pouquinho. Nossa sessão já vai para a parte final. Até já!
De volta à nossa sessão. Como você está se sentindo? Ao longo do nosso primeiro episódio, vimos que temos muitos desafios. E como está organizada a nossa rede de atenção psicossocial? Temos 18 CAPs espalhados pelas regiões administrativas e outros órgãos que funcionam junto à Secretaria de Saúde do DF. Doutora Andréa Chaves, que também atua no atendimento psicossocial do SAMU, conta pra gente agora como encontrar ajuda nessa área de saúde mental de forma gratuita aqui no DF. Mas Brasília, a gente tem o privilégio de ter uma RAPS, que é uma rede de atenção psicossocial. A gente tem os CAPS, as clínicas escolas, as faculdades e os cursos de formação que oferecem serviço tanto gratuito quanto serviço por um menor custo. Então você tem aí a RAPS, as clínicas escolas e as clínicas de formação, onde você vai conseguir um profissional ali que te atenda por um preço menor. Dentro do seu plano de saúde, você também pode buscar psicólogo e psiquiatra. Lembrando que pela normativa da ANS não pode ser bloqueado o número de sessões de terapia. O que o plano pode te pedir é um laudo do seu psicólogo e ele vai te dar isso de maneira tranquila, mas ele não pode limitar o seu número de terapias. Então procure ajuda especializada no serviço público. A gente tem a RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial, e em Brasília, por mais que seja uma rede com dificuldade de profissionais, é uma rede excelente. E eu falo de propriedade porque eu já viajei o Brasil inteiro para ver as políticas de saúde mental. Então, Brasília, a gente tem um serviço incrível, profissionais maravilhosos. A gente tem as clínicas escolas das faculdades, você consegue essas informações na internet, e a gente tem os cursos de formação, onde você também consegue profissionais por um preço muito baixo ou por um atendimento gratuito, conforme for a sua classificação social. Mas não deixe de procurar ajuda especializada. Na parte de psiquiatria, a gente tem ambulatórios especializados, onde a gente desenvolve o ensino, a pesquisa e também o atendimento aos pacientes. Então, na parte da infância e da adolescência, a gente contempla todos os espectros de necessidades, né, desse público da infância e da adolescência. Na parte adulta, a gente tem ambulatórios especializados de acordo com as demandas da própria população. Então, ambulatórios de transtorno de humor, ambulatórios de psicose, ambulatório perinatal, ambulatório para álcool e drogas. Então, a gente tem uma gama de possibilidades muito grande. Junto a toda esta rede de amparo, também existem as ONGs, muito importantes nesse processo de apoio. O Maurício Tosta foi a uma delas. Maurício. Fábio, na nossa estreia, nós vamos apresentar a ASSIM, a Associação dos Amigos da Saúde Mental, que funciona desde 1978 aqui no Riacho Fundo 1. E para conhecer melhor essa ONG, nós vamos conversar com sua presidente, que tem um nome bem sugestivo e renovador. É a Flora. Seja bem-vindo, Maurício, à nossa instituição. Muito obrigado. Eu já queria começar conversando contigo para saber como é que veio essa inspiração, a ideia de criar essa ONG. A associação nasceu em 1988, como você bem disse. Ela nasceu com o intuito e com a união de pais, usuários e servidores da saúde mental. E a intenção maior da associação foi tirar os pacientes do ambiente hospitalar, trazer eles para a comunidade, para que possam conviver com pessoas que não tinham nenhum tipo de transtorno ou algum tipo de deficiência à época. E com isso, com o passar dos anos, ela foi ampliando seu atendimento, além dos pacientes da rede de saúde mental. A gente começou a atender a comunidade em peso para que houvesse essa integração de fato. Perfeito. E o que a senhora percebe nas demandas, as pessoas que vêm até a instituição, até a ONG, procurar vocês, como é que elas chegam até aqui, no estado emocional que elas chegam aqui? Elas chegam muitas vezes fragilizadas, precisando de uma escuta. Então, quando chegam já na nossa secretaria, elas já fazem toda aquela fala de quem está passando por algum problema psíquico e já dá uma aliviada. A gente estava procurando ajuda e através de uma mãe que eu conheci na rua, né, uma mãe de uma criança TDAH, assim como eu, assim como o meu filho, ela me indicou, ela falou do ASSIM. E aí eu vim aqui conversar com as meninas, vim me informar e elas me indicaram um psicólogo para ele e me indicaram também o yoga. Temos as oficinas que acontecem, a gente tem a oficina da dança terapia, que são mulheres que participam, a gente tem a oficina de yoga também, que já é misto, são homens e mulheres que participam, adultos, a gente tem outras oficinas de arte terapias e também a costura que a gente também tem, que também trabalha com uma parte emocional de muitas mulheres que participam desse projeto da costura. Eu era muito ansiosa devido assim, ao trabalho, ele exigia muito de mim, eu trabalhava com o público
Mas com a yoga eu senti que eu relaxei mais, que eu me soltei mais. Gente que tem TDAH tem as comorbidades, né? Então eu estava numa crise de ansiedade como uma comorbidade do TDAH. Né? Então, assim, muita hiperatividade, tanto mental quanto física. Então, assim, a prática do yoga tem ajudado bastante a gente a fazer esses exercícios, essas técnicas de meditação, de concentração. Após passar há 2 anos atrás, aposentei, que era meu sonho, era aposentar e levar uma vida viajando. E nada disso foi concretizado, apesar de eu fazer algumas viagens. Aí teve um efeito, vamos dizer, colateral, de não dormir, comendo mal, sem concentração. Aí foi através dessa atividade que eu estou fazendo agora, yoga, que tudo começou a voltar ao normal. Porque sem terapia você não é nada. Você não pode andar sozinho, entendeu? Tem que andar sempre com a terapia do lado. Não é só remédio que faz efeito, as terapias também fazem efeito. Com certeza. E o Distrito Federal passou a inserir o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, também para as demandas de saúde mental. A doutora Andréia conhece bem esse atendimento e explica para a gente como funciona. Então, o SAMU Brasília foi o primeiro estado do Brasil e até o ano passado era o único estado do Brasil, até 2024 era o único estado do Brasil a ter atendimento de urgência e emergência psiquiátrica. Como é que funciona esse atendimento? Quando a pessoa vai lá e precisa de um atendimento psiquiátrico, tem um paciente em casa surtando, uma pessoa em casa num episódio depressivo grave, um paciente psicótico, uma situação às vezes de conflito familiar, vira e mexe, a gente é chamado, quando a gente chega na cena é só conflito familiar. Mas como é que a pessoa faz? 192 como qualquer outro tipo de ocorrência. Então a pessoa vai ligar 192, vai cair na nossa central de atendimento e o médico e essa baia de regulação psicológica, né, essa baia de regulação em saúde mental, ele vai regular a necessidade do atendimento in loco. O que é legal pensar? É que se você ligar no 192 agora, você tem um psicólogo ou um assistente social para te orientar. Porque muitas vezes a sua demanda é de encaminhamento para a rede ou a sua demanda é uma demanda pontual que você consegue ser atendido por teleconsulta, por teleatendimento e você consegue esse atendimento no SAMU Brasília. Às vezes entra lá, crise psicótica, adolescente de 14 anos quebrando a casa inteira. Aí às vezes quando a gente chega na ocorrência é um conflito familiar porque a mãe tirou o celular do menino e ele resolveu quebrar a casa inteira. Ele tem algum diagnóstico? Não, porque nem todo comportamento errado, gente, é um diagnóstico psiquiátrico. Tem coisa que é criação, tem coisa que é caráter e tem coisa que é só a pessoa mesmo, é só ela. Então, nem todo mundo que mata é antissocial, tem transtorno de personalidade antissocial, nem todo mundo que não quer trabalhar está com depressão. Então, hoje eu vejo uma superficialização nos diagnósticos, né? E isso também interfere nos atendimentos do SAMU, porque como há uma superficialização dos diagnósticos, né? Eu brinco que eu vivi para ver as pessoas lutando por um diagnóstico. Todo mundo quer ser TDAH, autista, ter uma síndrome, né? No meu tempo de faculdade não era assim, não. Eu vivi para ver as pessoas brigando por um diagnóstico. Isso faz com que as pessoas acabem também demandando mais o serviço de saúde por não saber lidar com os seus problemas. Agora, é claro que isso também não muda o que a gente tem de alarmante no nosso país. O Brasil é o país que, na América Latina, aumentou em 6% os números de pessoas com ansiedade, depressão e tentativa de autoextermínio. A gente tem poucas políticas de psicoeducação sobre saúde mental. Então, tudo isso vai interferir nesses dados que acontecem na urgência e emergência. Eu sou apaixonada por aquilo que a gente construiu enquanto equipe, enquanto capital do Brasil, enquanto saúde mental. O projeto, ele precisa de reforço, ele precisa de fato ser ampliado, precisa de um olhar do Ministério da Saúde, da própria Secretaria de Saúde de Brasília, porque é um projeto muito lindo e ele não pode morrer. A gente sabe. É bom saber que podemos contar com o SAMU. Agora, além de atendimento emergencial, é essencial seguir o tratamento. Se estamos falando de uma área de saúde, tratamento em saúde mental não é tomar chá e nem é a opinião do seu vizinho. Para começar, se você não leva o seu carro no meio mecânico, não coloque a sua cabeça na mão de um meio profissional. Quem é que pode diagnosticar saúde mental? Psicólogo e psiquiatra. E essa não é a minha opinião, isso é a vida acontecendo. Andréia, minha ginecologista, me passou um antidepressivo porque eu tive depressão pós-parto. Que bom, ela iniciou seu tratamento, mas ela não é especialista em modulação medicamentosa. Procure um psiquiatra.
Então, tratamento em saúde mental é um tratamento de saúde, não é um tratamento de opinião. Essa é a coisa mais importante. Opinião, o GPT, o Google tem. Saúde mental é coisa séria. Como é que é o tratamento padrão ouro de saúde mental? Medicação e terapia. Por quê? Porque a medicação vai tratar os sintomas e a terapia vai tratar os frutos, para que você tenha qualidade de vida. Então, a medicação ela funciona como se fosse uma estrutura de uma ponte. Então, ela vai ligar aquilo que está desligado no seu cérebro. E a psicoterapia funciona para sustentar essa ponte. Esse é o tratamento padrão ouro de saúde mental e incluindo atividade física também, porque você vai precisar mudar o seu estilo de vida, porque não adianta você tomar remédio e fazer terapia se você não mudar o seu estilo de vida. Então, sempre que a gente vai iniciar um tratamento, e aí particularmente os tratamentos medicamentosos, é muito importante que o paciente em si participe das decisões e saiba como que vai ser o planejamento para poder usar esses fármacos. Sabendo isso, a chance de você ter uso equivocado, uso em menor proporção, uso num tempo inadequado, é muito maior. Então, quanto mais o paciente participa, quanto mais o paciente entende os passos do tratamento, mais chance ele tem de adesão e mais chance ele tem de ter uma recuperação melhor. Brasília tem características muito fortes de pessoas acharem que elas são o que elas fazem e não quem elas são. Você viaja porque eu preciso viajar para mostrar, não porque eu queira, porque eu gosto, porque eu preciso ir para esse lugar. Não, o mais importante é estar ali dentro do padrão, do que as pessoas esperam. Então fica uma busca um pouco angustiante, às vezes sem sentido. Então, Brasília, você está o tempo inteiro buscando performance. Com tantos eventos acontecendo na sua vida, a possibilidade de você alterar o seu metabolismo e ter um episódio de ansiedade de 0 a 10 é 11. Por quê? Porque você não tem sono de qualidade. Lembra que o sono de qualidade influencia na ansiedade? Você não tem padrão alimentar. Lembra que o nosso funcionamento corporal, dos nossos neurotransmissores, moduladores, vitaminas vão influenciar na depressão e na ansiedade? E você não tem qualidade de vida, porque você só trabalha e estuda. No Brasil, a gente tem essa grande vantagem, de ter muito sol, um clima muito bom para o humor, sabe? Durante o ano todo, quase. Mas a questão é que para cada um, de repente, vai ser muito aversivo para aquela pessoa fazer atividade física, fazer beach tennis. Para outros vai ter sentido. Para outros vai ser um clube do livro. Para outros vai ser, entende? É legal você encontrar, pesquisar o que faz sentido, o que te dá prazer mesmo e procurar nesses grupos, que aí a gente tem relacionamento e tem prazer e tem sentido. Acho que não dá para generalizar assim essa conduta, mas tomem cuidado para não focar e tornar o centro da sua vida o mundo do trabalho. O que você faz não te define. Você está médico, você não é médico. Eu estou psicóloga, mas eu não sou psicóloga. Por quê? Porque eu posso largar a psicologia amanhã, mas eu não consigo largar a Andréia. Então é importante você entender que saúde mental é multifatorial. A gente tem dados alarmantes em Brasília, mas a gente também tem possibilidades alarmantes de melhorar a saúde mental da população. Depende. Saber que nós sempre estamos e nunca somos nos ajuda a manter o equilíbrio emocional quando deixarmos de ser ou de estar. Saúde mental é saúde. Corpo e mente são uma coisa só, não dá para separar. Então, a saúde mental não pode ser tratada com automedicação ou apenas com conselhos de amigos, que são importantes, mas não são eficientes quando se trata de um problema mais sério. O profissional de saúde é fundamental. Psicólogos, psiquiatras, neurologistas, entre outros, têm fundamentação científica para ajudar você a reorganizar sua mente e trazer de volta sua qualidade de vida. No próximo episódio, vamos conversar sobre outros temas de saúde mental. Muito obrigado pela sua companhia, tenha um excelente fim de semana e fique em paz.